todos os nossos ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e, como habitual, estamos em direto para o Facebook e o Instagram do Jornal Referência, em simultâneo. Estamos aqui para mais uns comentários, fazer mais uns comentários acerca das jornadas da Primeira Liga e como sempre temos também para fazer estes comentários do outro lado o Eduardo Carvalho, que entretanto já consegui colocá-lo nos dois sítios. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente todos apaixonados por futebol sem polémicas. Ora, como eu disse então há pouco, vamos aqui comentar um bocadinho acerca desta segunda jornada que terminou ontem, certo, Eduardo? Sim. Terminou Ora, ontem com o Belenenses Famalicão. Exatamente. Eduardo, então eu começava aqui, um dos aspectos que se destacou nesta jornada foi o jogo, o derby portuense, podemos assim chamar, entre o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto, e era exatamente por aqui que eu queria que começasses o teu comentário, dizendo, ora, o jogo terminou 5-0, não é? Para o Porto, vitória para o Futebol Clube do Porto. E portanto queria que comentasse aqui esta partida, o que é que tu achaste deste jogo e se realmente o Futebol Clube do Porto está a entrar com o pé direito nessas primeiras jornadas. De facto, era um duelo que gerava grande expectativa, por ser um derby da cidade, também pelo jogo que os achadrezados realizaram na Madeira, diante do Nacional. Um dos melhores jogos da jornada, que terminou empatado a 3 bolas. E também, depois de uma vitória difícil do Futebol Clube do Porto frente ao Braga, este era mais um teste que se antevia complicado para os Dragões, e Sérgio Conceição optou por manter o 11 do jogo frente aos arsenalistas. O esquema tático, também por inerência, foi o mesmo, com um trio a meio campo e Marega como 9 isolado. É uma opção que vem sendo validada pelos resultados, mas que não acredito ser a que mais beneficia as características do Maliar, como aliás comprovou pelas dificuldades dos Dragões na primeira parte. E o ataque posicional do Futebol Clube do Porto pede um jogador com outra capacidade para jogar de costas para a baliza, para associar-se com os colegas que o rodeiam em movimentos que permitam abrir linhas de passe na tentativa de furar defesas adversárias. Mas sendo que Zé Luís parece já não contar para Sérgio Conceição, Soares está de saída, está prestes a confirmar-se a sua transferência. Apenas Taremi parece ter esta capacidade para desempenhar estas funções. Assim sendo, Sérgio Conceição acaba por optar nestas duas primeiras jornadas, que eram de nível de dificuldade muito elevado, em teoria, por manter uma equipa muito próxima da que foi a época passada mais utilizada, e por subtrair um avançado na zona mais adiantada do terreno, na zona central da linha avançada, apenas colocando Marega nessa posição. Quanto ao Boa Vista, confirmou-se uma evolução a nível técnico e de criatividade, que já vinham demonstrando na jornada anterior, com Ângelo Gomes a personificar tudo isso, um jogador realmente diferenciado. Mas há um claro déficit defensivo da equipa, uma passividade evidente em vários lances neste jogo. Jesus Gomes repete a titularidade do jogo anterior, ele que tinha cometido pelo menos 2 lapsos graves, e acaba por repetir aqui a titularidade. Rami juntou-se-lhe na dupla defensiva, mas acaba por ser uma dupla muito abaixo da qualidade exigida para o 11 boavisteiro. E nesse sentido, o jogo acabou por tomar
o rumo que se conhece. Apesar de na primeira parte o Futebol Clube do Porto ter tido muitas dificuldades em impor o seu jogo, natural superioridade para os Dragões, mas com algumas dificuldades. E na segunda parte o jogo acabou por se resolver desde cedo, com Otávio Corona numa primeira instância desbloquearem o resultado com o primeiro golo. Sérgio Oliveira vai ser decisivo para consolidar a vitória, ele que esteve envolvido em 3 lances decisivos, um golo que foi desviado, um remate livre que foi desviado pela barreira, também uma assistência para Moussa Marega, num passe em profundidade de grande categoria, e também cobrando o livre, que acabou por ser um lance de laboratório, que esteve na origem do quarto e melhor golo do jogo. Uma jogada muito associativa, lá está, como há pouco falamos, e que evidencia o melhor que o Futebol Clube do Porto consegue fazer a espaços na sua ideia de jogo. E de resto, tem sido um bom início da época para Sérgio Oliveira. É um médio que eu muitas vezes sou positivamente crítico, digamos assim, apontando-lhe aqui as suas lacunas, também os seus pontos fortes, naturalmente. É um jogador que muitas vezes peca pela inércia, pela irregularidade, mas de facto é o 8 mais diferenciado a nível ofensivo neste Futebol Clube do Porto. E ele acaba contrato no final da época, por isso mais um problema para a administração do Futebol Clube do Porto resolver. Mas no fundo foi isto, o jogo acabou por ser resolvido na segunda parte e com naturalidade face à ampla superioridade dos Dragões e à passividade defensiva ficou latente nos acharezados. Eduardo, agora eu gostava que fizesses aqui um balanço mais geral das equipas da região norte, que é sempre o nosso foco, quanto à sua prestação nesta segunda jornada, e queria só aqui lembrar aqui aos nossos ouvintes que na tabela classificativa, para já, nós temos o Porto em primeiro lugar, quanto a equipas da região norte, não é? E depois, no sexto lugar, temos o Gil Vicente, como a segunda equipa da região norte aqui nesta posição. E depois temos cá em baixo o Braga já na linha vermelha. Queria, no fundo, que comentasse aqui os resultados desta segunda jornada e a prestação também das equipas da nossa região, da região que abrangemos. Sim, o Sporting de Braga tem sido, na minha opinião, a grande desilusão até o momento. É certo que ainda estamos numa fase muito embrionária da época, mas temos já um ciclo de 2 jogos, um ciclo curto, mas que permite ver aqui algumas coisas. Há equipas que perderam na primeira ronda e que recuperaram esses pontos nesta segunda jornada. O Sporting de Braga, depois de um jogo que seria sempre muito difícil frente ao Futebol Clube do Porto, uma vitória seria um resultado extraordinário. E esse resultado que foi normal não acabou por, nesta segunda ronda, se converter num jogo que poderia ser de retoma para o Sporting de Braga, mas que foi de ampla pressão para a equipa de Carlos Carvalhal, porque notou-se os jogadores de alguma forma presos em termos de movimentos, uma equipa que atacou muito neste jogo, mas que teve dificuldades ao nível da tomada de decisão, sobretudo a finalização das jogadas. E o Santa Clara, tranquilo, conseguiu vencer este jogo. O Sporting de Braga averba 2 derrotas, apesar da boa resposta que deram frente ao Futebol Clube do Porto. Tem aqui um início de campeonato complicado para uma equipa que se quer intrometer na luta pelo título, independentemente de todo o potencial que este Sporting de Braga, até pelo técnico que tem esta época, tem e poderá vir ainda facilmente a recuperar
estes níveis de desempenho, mas são sempre 6 pontos que a equipa não consegue garantir nestas 2 primeiras jornadas. De resto, tem sido prestações algo caóticas, diria, de Boa Vista e Vitória de Guimarães. Boa Vista, este jogo não foi um péssimo jogo, mas defensivamente a equipa revela muitas lacunas. 8 golos em 2 jogos é de facto algo que faz ter que tirar ilações ao seu treinador, Vasco Seabra. É uma equipa com muito mais qualidade criativa, como há pouco eu referi, mas que tem que ser muito mais equilibrada e muito mais eficaz ao nível defensivo e também ofensivo. Quanto ao Vitória de Guimarães, consegue empatar em Vila do Conde, o que não seria um mau resultado, mas tendo em conta que tinha perdido o jogo caseiro na jornada anterior frente ao Belenenses, acaba por ser 1 ponto em 2 jogos para uma equipa de quem se esperava muito lutar pela Europa. Acaba por defraudar um pouco as expectativas iniciais, mas é natural. Estamos a falar de mais uma equipa que teve muitas alterações, uma entrada de muitos jogadores jovens, como falamos na edição anterior, e por isso há que dar tempo. O próprio treinador é um treinador um treinador muito jovem, um treinador que está a dar os seus primeiros passos como treinador sénior, e por isso o Vitória de Guimarães espera-se ter uma curva ascendente ao longo da época, à medida que os jogadores vão se solidificando como individualidades e coletivamente dentro da ideia de jogo de Tiago Mendes. Depois temos aqui 4 equipas que tiveram resultados, aliás, 3 equipas que tiveram resultados dispares em relação à primeira jornada e uma que teve o mesmo resultado, que foi o Rio Ave, o mesmo sentido de resultado, depois de ter empatado fora, agora empata em casa frente ao Vitória de Guimarães. São 2 resultados que, tendo em conta que são a meio de eliminatórias europeias, eliminatórias de qualificação para a Liga Europa, acho que são compreensíveis, acho que há que gerir aqui muitas questões para os vilacondenses. Inclusive houve agora um recente caso disciplinar para Mateus Reis, um jogador importante na manobra do Rio Ave, foi falado até para o Futebol Clube do Porto, e que aparentemente se recusou a jogar frente ao Vitória. E tudo isto, quando estamos a meio de eliminatórias europeias, são muitas questões físicas, anímicas, gestão de plantel para o treinador, também ele é um treinador jovem, e faz com que este duplo empate tenha que ser enquadrado desta forma. Por isso, o Rio Ave está a começar de uma forma não muito entusiasta, mas tranquila, acredito, e é sempre importante não perder, quando não se consegue ganhar, pelo menos não perder estas 2 primeiras jornadas e manter-se a salvo de picos anímicos. E as outras 3 equipas que também estão em momentos aqui temos aqui alguma dicotomia em termos de positivo ou negativo, seria o Paço de Ferreira, o Famalicão e o Moreirense. Moreirense e Paço de Ferreira tinham vencido na jornada anterior, e com exibições satisfatórias, sobretudo o Moreirense. Perdão, o Paço de Ferreira. O Paço de Ferreira que tinha empatado na jornada anterior, frente ao Portimonense. Peço desculpa aqui pela imprecisão. Acaba pelo Paço de Ferreira ter apenas 1 ponto, é verdade. Este jogo contra o Sporting foi um jogo que a equipa esteve bem até ao empate, até ao desfazer do empate por parte dos Leões.
Depois a equipa acabou por ir um pouco abaixo, sobretudo a seguir ao 2-0. Aliás, Pepa forçou isso mesmo nas entrevistas rápidas depois do jogo e na conferência de imprensa. E lá está, uma equipa que pretende fazer uma época muito mais tranquila do que a anterior, e não pode ter este tipo de quebra anímica para obter esse ensejo, não é? A nível de qualidade do plantel, não tenho grandes dúvidas que é um plantel melhor do que começou a época passada. A meio da época a equipa foi retocada com grande qualidade, e acaba por manter aqui, talvez melhorar um pouco essa mesma qualidade de plantel. E na primeira ronda, frente a um Portimonense, uma equipa também de boa qualidade técnica, o Passos Ferreira deu uma boa resposta, podia ter perfeitamente vencido esse jogo. Veremos. Aqui algumas interrogações face aos Castores, uma equipa de quem se espera, lá está, mais tranquilidade ao longo da época, mas face a este adversário poderoso como é o Sporting, apesar de todas as suas de todas as limitações que a pandemia tem colocado, é sempre uma equipa muito forte. Por isso, até pela resposta que o Passos deu durante uma boa parte do jogo, acho que ainda temos que avaliar mais nas próximas jornadas. Face a tudo a isto que referi, as equipas que tiveram resultados sentidos de resultado antagónicos foram o Moreirense e o Famalicão. O Moreirense que tinha ganho na primeira ronda com tranquilidade, mas que agora, frente ao Benfica, não só perderam um jogo que é aceitável perder, não é? Porque não só é contra uma das duas equipas mais fortes do campeonato, como também é no seu reduto, mas a forma como não conseguiram reagir em termos de jogo jogado ao que o Benfica foi fazendo. Foi um domínio demasiado vincado dos encarnados para não deixar aqui preocupações ao treinador Ricardo Soares. O Moreirense tem que fazer muito mais, tem jogadores para fazer mais, sobretudo Filipe Soares e também Fábio Abreu, são dois jogadores de um nível superior neste Moreirense, e por isso alguma desilusão nesta segunda jornada. A primeira jornada foi dentro do que a época passada os cónegos vinham evidenciando. Relativamente ao Famalicão, perdeu o primeiro jogo, mas também frente ao Benfica. Foi uma goleada, foi um jogo que acabou por descambar a partir também, eventualmente, do segundo gol do Benfica. O Benfica manteve sempre o pé no acelerador, mas agora na segunda jornada, depois de se verem a perder em Belém, acabaram por reagir muito bem. Foi uma equipa que mostrou ser mais astuta do que na época passada acabava por evidenciar em muitos momentos. O Famalicão, que tinha uma ideia de jogo das mais atrativas do campeonato, mas depois faltava muitas vezes, em momentos decisivos, ser mais fria, e aqui teve isso, frente a um Belenenses que até estava a vencer, mas que depois foi cometendo alguns erros a meio campo. O segundo golo é um exemplo gritante disso mesmo, e por isso aqui boas indicações, até por a curva ser crescente, ao contrário do caso do Moreirense, que ganhou e agora perdeu. Aqui no caso dos famalicenses foi exatamente ao contrário, e por isso era algo que era muito importante reparar esses danos, até pelo verdadeiro transplante de equipa que sofreu, e isso foi conseguido pelos minhotos. A título de equipas mais positivas neste arranque,
eu colocaria aqui o Gil Vicente, apesar de só ter jogado um jogo, por, por um motivo em especial. Foi uma equipa que esteve à altura desta estreia no campeonato, que significou este jogo com o Portimonense. Jogou frente a um rival direto a priori, na luta pela permanência, e que esteve perfeitamente ao nível do que era exigido para ganhar. Uma equipa com mecanismos muito simples, processos muito simples, e inteligente, até pela forma como também foi assolada pela pandemia, tal como o Sporting, aliás, com mais elementos do que o próprio Sporting, o que fez cancelar ou pelo menos adiar esse primeiro jogo do campeonato para ambas as equipas. Acho que foi uma importante vitória para o Gil Vicente, e apesar de só ter este jogo realizado, um saldo de 100% vitorioso, e é sempre de assinalar para uma equipa que luta pela permanência. Relativamente a outra equipa que também está muito bem na região norte, é o Futebol Clube do Porto, sem dúvida. Volta a ganhar um jogo que, em teoria, seria muito mais difícil do que acabou por ser, sobretudo na segunda parte, porque a primeira parte foi relativamente equilibrada, como há pouco falámos. Mas sim, é uma equipa que está também à altura daquilo que era exigido neste arranque difícil que se antevia para os Dragões. Recordar que o Futebol Clube do Porto, na época passada, perdeu todos os jogos frente ao Braga. Este ano, esta época, acabou por conseguir ganhar aos bracarenses ainda aqui em casa. E um derby portuense é sempre um duelo de alto risco em termos de resultado, em termos de jogo jogado, e o Futebol Clube do Porto conseguiu vergar os achadrezados, e depois de duas vitórias que não foram tão fáceis assim, mas que foram duas vitórias que corresponderam à competência necessária. Os azuis e brancos têm que estar como um ponto positivo nas equipas da Zona Norte até agora. Entretanto, continuando com aqui os destaques da semana, aliás, começando, eu queria que, Eduardo, falasses quais é que são os teus, nomeadamente o remate de trivela e o remate ao ângulo. O que foi que se destacou para ti nesta segunda jornada? Eu, como remate de trivela, destacaria aqui a indefinição em torno de muitas equipas. Falamos em relação ao Boa Vista, ao Vitória de Guimarães, equipas que ainda estão a integrar os seus reforços, mas do próprio Futebol Clube do Porto, que tem sido uma equipa a mais até ao momento, ainda está com algumas dúvidas sobre o plantel, se conseguirá manter alguns dos jogadores que têm vindo a ser importantes nas últimas épocas, se opta por vender um ou outro, fala-se em Alex Telles, para evitar que eles saiam a posto zero, porque tem muitos jogadores nessa condição, em último ano de contrato, e o facto de estarmos, apesar de os imperativos da pandemia levarem a este adiamento do início do campeonato, mas estamos já em outubro, estamos já perto do fecho do mercado de transferências, ainda há algumas dúvidas sobre se serão estas as equipas. O Futebol Clube do Porto é um dos principais exemplos disso, até por ser uma das equipas mais fortes do campeonato, mas relativamente a Famalicão, mesmo o Rio Ave, há aqui muitas dúvidas, jogadores que ainda podem entrar e sair, e isso acaba por não ser bom para as equipas, não é? Nenhuma equipa beneficia com essa indefinição,
e por isso esse seria o meu destaque menos positivo da semana. E relativamente ao remate ao ângulo, aqui sim um destaque positivo para o gesto do Gil Vicente ao homenagear Dito no jogo frente ao Portimonense. Acho que foi uma excelente iniciativa que começou antes do jogo e que correu durante todo o jogo com um equipamento especial para a ocasião, não é? Portanto, é algo que eu não me recordo, provavelmente terá já acontecido no passado, mas é algo que eu não me recordo. Criar um equipamento só para homenagear um determinado jogador, dirigente, e isso foi de facto incrível de se ver e bonito de se ver por parte do Gil Vicente. Muito bem, Eduardo. E também, já agora, queria que nos contasses qual é que é o teu remate final. Eu, como remate final, vou destacar aqui o regresso do futebol aos estádios. Neste caso, só um estádio, será uma experiência piloto, será na recepção do Santa Clara ao Gil Vicente, e acho que é uma excelente ideia de salutar numa região, a região autónoma dos Açores, que já vinha tendo jogos com público, mas não de escalões profissionais, e para já, aparentemente, com excelentes resultados. Por isso mais tarde ou mais cedo teria que chegar à Primeira Liga, e é uma boa ideia começar pelos Açores, que tem sido também uma região menos assolada por esta pandemia, e acho que é uma excelente iniciativa e de salutar. Todos esperamos ter adeptos nos estádios, mas com naturais cuidados com a saúde pública, que é primordial. Exatamente. Entretanto, eu queria aqui relembrar-vos que podem aceder às nossas anteriores edições em jornalreferência.pt, também no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Além disso, queria aqui também dizer-vos que o Jornal Referência tem vindo a fazer um resumo, no fundo, das mudanças que o mercado de transferências tem provocado nos clubes da região norte, quer da Primeira Liga, quer da Segunda Liga. Para já ainda só estão algumas mudanças feitas até agora nos clubes da Primeira Liga, que pertencem à região norte. Nós já publicamos esse artigo há dias, vamos depois atualizá-lo assim que terminar o mercado. E também aí nessa altura faremos umas publicações diárias aqui no Instagram e também no Facebook, individualmente de cada um desses clubes. Por isso não deixem de ficar atentos, este que será um trabalho da Filipa Rocha, por isso não deixem de ficar atentos também a estas novidades. E de esperar também desse lado pela próxima edição do Remate à Conversa, que irá trazer aqui um convidado será curioso para vocês também saberem quem será e sobre o que iremos falar. Por isso, fiquem desse lado, não percam as nossas edições e obrigada por estarem desse lado. E assim, como a ti, Eduardo, obrigada pelos teus comentários. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Até à próxima semana.